Olá pessoal do clã Dark Castle! No vídeo anterior, começamos a falar sobre o jogo ToyJam&Earl do Mega Drive e como era a indústria de videogames na época. Se você ainda não viu, não perca tempo. Clique no link que está em tela ou na descrição e vá lá assistir. Nessa segunda parte, vamos conhecer um pouco mais sobre os criadores, como surgiram os personagens e como a SEGA se interessou pelo projeto. Apertem os cintos e embarquem com a gente nessa jornada. Greg Johnson é um dos criadores de ToyJam&Earl e foi o design principal do jogo. Ele nasceu em 1960, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Passou a adolescência no oeste de Los Angeles, onde estudava numa escola secundária etnicamente diversa e tinha acesso a música de todos os tipos. Ouvia bastante funk, rhythm and blues e artistas como Herbie Hancock, Parliament Funkadelic e Stevie Wonder. Ao ter contato com um livro sobre o funcionamento da mente dos golfinhos, ele se interessou muito pelo assunto e decidiu estudar biolinguística na University of California, San Diego. Sua intenção era ajudar a aprimorar a comunicação dos humanos com os golfinhos e, quem sabe, até com extraterrestres, se eles aparecessem em nosso planeta. Durante o seu tempo na universidade, o colega de quarto de Greg tinha um computador Atari 800, e assim ele descobriu seu interesse por jogos eletrônicos. Ele passava madrugadas jogando Rogue, um jogo de computador lançado em 1980 que era famoso por seus mapas gerados aleatoriamente. Assim, com um pouco de experiência em programação, Greg conseguiu um emprego na Electronic Arts. Lá, trabalhou como designer em Starflight, um jogo de exploração espacial. Neste projeto, ele pôde trabalhar com o tema de seu interesse, alienígenas, podendo assim usar suas influências de Star Trek e os livros do escritor de ficção Jack Vance. O desenvolvimento do jogo, contudo, foi turbulento. Ninguém da equipe tinha produzido um jogo antes, e ele quase foi cancelado 4 ou 5 vezes e levou 3 anos para ficar pronto. Apesar dos desafios enfrentados, o jogo foi lançado para PC em 1986 e se tornou um sucesso aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Starflight foi considerado o melhor jogo de aventura de 1987 pela revista Computer Game World. Greg Johnson também trabalhou na arte de jogos como Star Control, Swords of Twilight, F-18 Interceptor e Caveman Olympicus. Esse último era uma divertida Olimpíadas com o Homem das Cavernas, cujo o modo multiplayer apresentava uma tela dividida, permitindo que 2 jogadores competissem independentemente. Podemos até dizer que é uma versão mais simples, mas pode ter servido como influência para o futuro modo multiplayer de ToyJam&Earl. Seu último trabalho na EA foi como designer na continuação de seu primeiro jogo de sucesso, Starflight 2, Trade Routes of the Cloud Nebula, lançado em 1990, que ganhou o prêmio de Jogo do Ano da revista Computer Game World. Mas, porém, contudo, todavia, este não seria seu último projeto com extraterrestres. Grandes ideias às vezes surgem das maneiras mais inusitadas. Por volta de 1989, enquanto dormia, Greg Johnson teve um sonho estranho. Nele, 2 alienígenas apareciam. Impulsionado por essa visão, Greg levantou às 3 da manhã e rapidamente anotou os diálogos que surgiram em sua mente. I woke up one morning to find that I had scribbled down something earlier in the night, and it was a snippet of dialogue between the 2 aliens. And I remember the words very clearly. He said, "Greetings and various apropos felicitations. My name is ToeJam, and I'm from the planet Funkatron. This is my homeboy, Big Earl. Say what's up, Earl." And Earl goes, "Yo, what's up?" No dia seguinte, ele fez alguns esboços em papel, com base no que ele se lembrava dos alienígenas do sonho. Mas a imagem dos personagens em sua cabeça já estava tão clara e bem definida que esses rascunhos acabaram ficando muito parecidos com a arte da versão final do jogo. Greg seguiu trabalhando na Electronic Arts até concluir o seu trabalho em Starflight 2 e depois decidiu tirar férias no Havaí. Ainda com alienígenas na cabeça, ele aproveitou a atmosfera descontraída e inspiradora para desenvolver a ideia e a história de ToyJam&Earl. Alguns elementos tipicamente havaianos até foram adicionados ao conceito do jogo, como por exemplo a dançarina de hula hula, fases com areia e as pequenas ilhas. Tendo o escopo do jogo melhor definido, agora Greg precisava de ajuda para colocar esse plano em prática. Mark Versanger
também foi um dos criadores do jogo Toy Jane and Earl e assumiu o papel de programador principal. Mark, graduado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, já trabalhava na indústria dos jogos. Ele já havia atuado na programação de jogos como Phaethon, para o ColecoVision, e Demon Attack, para o TRS-80 Color Computer. Ele foi convidado a entrar no projeto por Greg Johnson, que conheceu Mark através de um amigo em comum. Mark participou também do protótipo de um jogo chamado Scene of the Crime para o console Control Vision da Hasbro, a famosa fabricante de brinquedos. O aparelho seria lançado em 1989, mas a dificuldade em oferecer um preço competitivo fez a empresa desistir do projeto. Apesar do jogo Scene of the Crime não ter sido lançado, ele foi resgatado, reprogramado e foi lançado com o nome de Night Trap, que ficou famoso quando foi lançado para o Sega CD em 1992. O jogo foi o primeiro do console inteiramente em FMV, Full Motion Video, que consiste em cenas gravadas live action e conta com a interação do jogador para definir o destino dos personagens. Esse gênero se tornou muito popular nos anos 90, quando os consoles começaram a adotar o CD como mídia de videogame. Night Trap foi recebido com muita polêmica e acabou se tornando alvo de debate sobre a violência nos jogos. Ao lado de Mortal Kombat, gerou discussões junto ao governo dos Estados Unidos que levaram à criação do sistema de classificação etária que é adotado pela indústria até hoje. O protótipo original do jogo, programado por Mark Bursanger, foi lançado oficialmente como um extra da edição comemorativa de 25 anos de Night Trap. Mark Bursanger e Greg Johnson se conheceram durante uma caminhada no Monte Tamalpais, no condado de Marin, na Califórnia. Lá, compartilharam suas histórias e conversaram sobre o tipo de coisas que queriam fazer, jogos que fizessem as pessoas felizes. Greg apresentou a ideia geral e o conceito de Toy Jane and Earl. Dessa forma, Mark se interessou e começou a fazer parte do projeto. Para entender melhor a origem da mecânica do jogo Toy Jane and Earl, é preciso voltar um pouco para o final dos anos 70. Nesta época, os jogos de aventura medieval faziam muito sucesso nos computadores, mas eram extremamente simples, baseado apenas em textos e caracteres. Apesar da popularidade, eles tinham pouca rejogabilidade. Como o cenário era sempre o mesmo, os caminhos e soluções eram facilmente memorizáveis, o que limitava a diversão a longo prazo do jogo. Afinal, finalizado uma vez, era fácil fazer tudo novamente. Foi em 1980 que surgiu o jogo Rogue, trazendo uma nova abordagem. Ele apresentava mapas aleatórios, gerando novos caminhos, itens e inimigos a cada nova partida. Esse conceito revolucionário deu origem a vários jogos semelhantes e ao gênero que conhecemos hoje como roguelike. Como Greg Johnson havia jogado muito Rogue nos tempos da universidade, surgiu a ideia de levar esse conceito de mundos gerados randomicamente para Toy Jane and Earl, com uma temática totalmente diferente: alienígenas. Assim então, ao invés de calabouço com múltiplos níveis, o jogo teria 25 fases sobrepostas. Ao invés de combater monstros, os jogadores se deparavam com terráqueos como os inimigos. No lugar de baús com tesouros, temos presente surpresa. E ao invés de um ousado cavaleiro aventureiro, os protagonistas seriam dois extraterrestres simpáticos e fãs de funk. Mas, a maior inovação de Toy Jane and Earl no gênero foi seu modo multiplayer. Ao contrário de outros roguelikes, o jogo permitia que dois jogadores explorassem o cenário simultaneamente. A tela dividida ao meio dava independência a cada personagem e a possibilidade de cada um estar em pontos diferentes do mapa. Até então, nenhum outro cartucho de videogame permitia tanta liberdade para dois jogadores ao mesmo tempo. Greg e Mark preferiram que Toy Jane and Earl fosse um jogo para consoles de videogame ao invés de computadores, como os dois costumavam fazer até então. Os jogos de consoles costumavam ser mais simples e ter um hardware único, diferente dos computadores que possuíam configurações variadas e exigiam requisitos mínimos para um jogo rodar. Através de um agente, Greg e Mark conseguiram uma reunião com Hugh Bowen, ex-diretor da renomada empresa Activision, que naquele momento trabalhava na Sega of America. Como ambos já tinham experiência trabalhando em jogos comerciais, o acesso à companhia ficou mais fácil. A Sega of America estava se estabelecendo ainda, tinha cerca de 15 a 20 funcionários e ainda não tinha um departamento jurídico. Na reunião, Greg e Mark mostraram esboços dos personagens e simulações de capturas de telas. Explicaram também sobre a temática alienígena, a música funk e a paródia social do jogo. Greg então sentou no chão e espalhou cards de 3 por 5 centímetros para demonstrar como funcionaria o sistema de fases aleatórias. Hugh adorou todo o conceito e disse: "Isso é incrível, temos que fazer esse jogo." Para fazer o projeto acontecer então, a SEGA designou um produtor chamado Scott Barfield para trabalhar com Greg e Mark. Scott rapidamente captou a atmosfera e o conceito inovador da ideia. Greg Johnson, por sua vez, acredita a liberdade criativa dada ao jogo a Scott, que conseguiu manter as demandas de marketing afastadas.
A Sega of America, sendo uma publisher iniciante, estava disposta a correr riscos. Poucas foram as alterações solicitadas pela Sega no jogo. O mago que recupera energia, por exemplo, era para ser um bispo, mas a publisher preferiu evitar polêmica. O aleluia que ele fala é um resquício do personagem original. Além disso, a Sega desejava que a tela com o logo da empresa fosse simples, como era comum na época. No entanto, no final acabaram mantendo a tela personalizada, que enriquecia a perspectiva estética do jogo. A partir daí, isso se tornou comum nos jogos do Mega Drive. Nesse momento, a Sega estava buscando também por um novo personagem para concorrer com o Super Mario da Nintendo. O mascote deles na época, o Alex Kidd, havia protagonizado 6 jogos com níveis variados de aceitação. Passando por um processo de reformulação, a empresa procurava um novo símbolo para ocupar o seu lugar, e Toei Jane and Earl foram considerados para esse posto. Mas a Sega do Japão acabou rejeitando a ideia porque o personagem eram muito americanos e relaxados. Apesar disso, os japoneses gostaram do jogo e deram sinal verde para a produção. No fim, um novo personagem, Sonic, o ouriço, foi desenvolvido internamente pela empresa para se tornar a nova cara da Sega, visando um maior apelo mundial. Japan was really the one calling the shots, and ToeJam and Earl was very American. The Japanese didn't really get what it was all about, and so the decision came down from Japan that it was going to be Sonic, and of course we were disappointed at the time, but what you gonna do? Numa situação incomum para a época, Greg e Mark conseguiram manter para si os direitos dos personagens. A Sega ficou com exclusividade a longo prazo. Eles contaram com o auxílio de um bom advogado e Hideo Bowen concordou que parecia razoável. Como a Sega japonesa ainda não tinha feito muitos acordos com terceiros nos Estados Unidos, ainda não tinha uma política muito forte em vigor. Toei Jane and Earl é um bom exemplo que reflete a Sega daquele tempo, uma empresa crescendo e buscando novidades para ampliar o seu espaço no mercado. A estratégia de atuar como publisher de estúdios menores permitiu descobrir novos talentos e colaborar na produção e publicação de jogos criativos, inovadores e diferenciados. Bom, chegamos ao final do segundo vídeo de nosso De Volta ao Jogo sobre Toei Jane and Earl. Na terceira parte, vamos acompanhar o processo de produção do jogo, a arte, programação, música e efeitos sonoros. Não percam! Se gostaram, então por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem o que acharam e façam sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo.